Então, muito boa tarde a todos. Vamos começar então com a última mesa. Eu começo por agradecer o convite, que muito me honrou e muito sensibilizou, e muito me tem enriquecido. Foi para mim uma experiência muito interessante estar aqui e realmente penso cada vez mais que esta discussão que tive o prazer e o gosto e o proveito de assistir é essencial para um progresso efetivo na resposta aos problemas da criança e da família e, portanto, para a própria sociedade. Penso cada vez mais, e aqui fico grave, que é indispensável que as aquisições que já temos, que é a criança sujeito de direitos humanos, indiscutivelmente, que obriga tudo e todos, e é também esta ideia de que sem qualidade da infância nós não temos qualidade humana. Isso é um dado da ciência. E sem qualidade humana não temos qualidade de desenvolvimento, ou seja, ético, cultural, social e económico. Logo, isto é algo de muito importante. Por outro lado, outra aquisição é esta, é que para isso temos de ter a permanente comunicabilidade entre a ciência e a investigação, que aqui saúde na pessoa do professor João Justo, as políticas, as leis e a intervenção concreta. Portanto, é isso. Logo, temos de saber cada vez mais, trocar os nossos conhecimentos, é uma fonte de humildade fantástica, face agora, portanto, aos problemas complexos, cada vez mais complexos, e, por outro lado, também a necessidade de uma intervenção integrada. Não pode, para problemas complexos, não podemos ter respostas lineares. Por isso, o conhecimento que vós trazeis e esse aspecto da concepção relacional preferencial à patológica é fundamental para todos nós. Eu, como modesto ator também social nesta área, também como juiz que fui, agradeço muito esta contribuição, que naturalmente servirá para levar a maior justiça e a maior felicidade para as nossas crianças, para as nossas mulheres. Muito obrigado por esta oportunidade que me dão e que me honra muito e que me enriqueceu. E como estamos atrasados, não vou falar mais, vamos ouvir quem interessa e vamos ouvir, em primeiro lugar, o Dr. Rui Godinho, pessoa que há muito admiro e estimo, e que está a fazer uma obra muito interessante de que todos vamos beneficiar e que está na Santa Casa da Misericórdia, diretor do Centro, diretor do Departamento de Infância e Juventude, com uma autêntica revolução que ele propõe, quer face realmente à residencialização, quer face agora ao futuro, que será também o acolhimento familiar. Tem um longo, mas não vou dar, todos o conhecemos, com de grande categoria e uma cultura fora de vulgar e um sentimento de solidariedade muito grande. De maneira que eu proponho só dizer isto, se me dá licença, e tem uma limitação de horas, de maneira que ele vai falar e a seguir vai estar disponível para 2 perguntas. Está bem? Muito obrigado a todos, mais uma vez. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite que fizeram. É um grande prazer. E na pessoa do Filipe, foi a pessoa que me endereçou o convite. Agradecer à Associação o convite para estar aqui. É com muito interesse. Fiquei fascinado com a mesa anterior. Espero conseguir não de cair muito a qualidade, porque acho que foi muito entusiasmante a mesa anterior e, portanto, é com muito entusiasmo, porque interessa-me absolutamente este tema e a forma como se observa estas questões. O Dr. Leandro, que é um amigo de há muitos anos, muito obrigado pelas suas e sempre muito gentis, exageradas palavras e, portanto, o que eu queria fazer aqui hoje, aproveitar este contexto, percebendo também o enquadramento todo do encontro, era fazer um pouco uma reflexão sobre aquilo que são as políticas sociais. As políticas sociais na área da infância e da família, no que o nosso tema da nossa mesa é quando a mãe não nasce, sobretudo quando estamos em contexto de exclusão. Era sobre aí que eu queria centrar a minha intervenção. A primeira ideia que queria passar é esta. Nós estamos numa sociedade que tem mudado a uma velocidade abissal e tem sido galopante, deslaçando a comunidade, não é? Porque a comunidade hoje tem ritmos, faz lembrar tipo
os ciclistas que estão a fazer no pelotão e começam a subir a Senhora da Graça, e depois há aqueles que andam mais depressa e que chegam lá, e os outros ficam para trás, outros vão no carro de vassoura, e o que acontece é que temos neste momento uma cidade altamente deslaçada. Altamente deslaçada porque as mudanças são tão rápidas que o nível de... Já não estou a falar do ponto de vista económico, estou a falar do ponto de vista dos valores e da percepção daquilo que é a comunidade. Não é? É muito, muito diversa e que faz um deslaçamento da sociedade com implicações muito delicadas. Isto é uma questão que é absolutamente inequívoca. E que isto traz consequências muito significativas naquilo que é a intervenção que nós fazemos. Porque, e uma das questões que eu tenho debatido muito é... eu estou numa instituição que faz este ano 520 anos, que é a Santa Casa Misericórdia de Lisboa. O seu slogan é por boas causas, ajudar quem mais precisa. E há 520 anos, quando surgiu, ajudar quem mais precisava era ajudar o peregrino, era vestir o nu, eram essas as questões que estavam em causa. Hoje, quem mais precisa é uma conversa, para mim, muito polémica, porque nós continuamos sempre com o que mais precisa são as pessoas que têm necessidades de carência económica. A grande questão é que, na minha opinião, claramente, e acho que a evidência demonstra isso, hoje em dia a exclusão social, por coincidência, pode ser questões de carência económica, mas a grande dominador comum da exclusão social é a falta de saúde mental ou são os problemas de saúde mental. Esta questão é inequívoca, porque as questões da violência doméstica não olham à bolsa, as questões do conflito parental não olham à bolsa, as questões da psicopatologia não olham à bolsa e, portanto, quem mais precisa não é necessariamente quem não tem comida. Aliás, o grande problema hoje não é não ver comida, é comer mal. Não é? Portanto, a realidade mudou muito. Só que nós continuamos com as terapêuticas do passado quando as patologias são outras. A sociedade tem gerado múltiplas patologias. A título de exemplo, uma das questões que mais me preocupa nos últimos tempos é nós criámos todo um sistema, e o Dr. Leandro tem um papel-chave nisso, que é fundamental, no sistema de promoção e proteção em Portugal, que nos últimos 20 anos aumentou brutalmente e focou-se muito na proteção das crianças. Mas a verdade é que a realidade evoluiu muito. Nós temos um problema que é, uma coisa é a realidade, outra coisa é nós interpretarmos a realidade, outra coisa é nós legislarmos sobre a interpretação que fazemos sobre a realidade, outra coisa é aplicarmos a legislação que legislamos sobre a interpretação que fazemos da realidade e quando estamos a aplicar, já a realidade mudou há muito tempo. E, portanto, a intervenção é obsoleta. E o que é que acontece hoje? A título de exemplo, nós hoje, na cidade de Lisboa, no Tribunal de Lisboa, temos 3 vezes mais situações de tutela cível, estamos a falar de situações de conflito parental, e estamos a falar de situações de conflito parental, tem que ser dito também com verdade, de classe média alta ou classe alta, porque só um requerimento em tribunal custa 1.500 euros, portanto, as pessoas mais pobres ou as pessoas da classe média não têm dinheiro para resolver os seus conflitos parentais no tribunal. Temos 800 processos por ano de conflito parental na cidade de Lisboa, que são o triplo das situações de promoção e proteção. Mas temos todo o sistema montado para o quê? Para a promoção e proteção, porque era aquilo que estava identificado há 18 anos e não soubemos ir ajustando estas necessidades. Esta, para mim, é uma questão decisiva. Outra ideia, outra liga-chave, antes de entrar na questão concreta que nos traz aqui hoje, tem a ver com o seguinte, que é com o paradigma da intervenção social. Há 30 anos, e antes, o paradigma era da entidade que estava ao serviço e do utente. Não é? Era como se fosse uma subespécie que tinha direito a um olhar caritativo ou assistencialista, que era utente de um serviço e que beneficiava de um apoio, às vezes com uma certa comiseração, junto dessa pessoa. Passou-se, há poucos anos, para um modelo mais da eficácia e daquela linguagem económica do utente passou a cliente. Portanto, tinha mais um conjunto de direitos, porque podia reclamar, tinha direito a um conjunto de direitos que o utente não tinha. A questão é que hoje estamos numa sociedade muito mais exigente, se calhar só uma pequena elite é que sabe fazer valer os seus direitos, porque as pessoas das classes mais baixas que não têm acesso cultural, económico, educativo, para fazer valer os seus direitos, se calhar não chegam àquilo que está consignado por lei como seus direitos, é que hoje não se pode olhar para todos nós, porque todos nós somos potenciais clientes do sistema de proteção em algum contexto, como clientes, mas sim como cidadãos. E nós temos que ter um nível de exigência e de ambição sempre, quando estamos a trabalhar com pessoas, o nível de exigência que temos para essas pessoas ou para essas crianças tem que ser exatamente a mesma que temos para nós ou para os nossos filhos. Este é o padrão. Esta é a bitola e esta é a ambição que nós temos que ter. Ora, isto traz
uma necessidade de revolucionar tudo o que nós fazemos. Porque muitas das vezes os modelos que nós tínhamos eram os modelos que não... Eram modelos alicerçados numa lógica de poder, de cima para baixo, não é? Em que, burocráticos, relacionais, não é? E, portanto, não contemplava a consignação destes direitos de olhar para estas pessoas como cidadãos que, num momento concreto, precisam de ajuda. Isto hoje está mais a nu porquê? Porque como a exclusão social hoje, cada vez mais, é democrática das classes socioeconómicas, nós temos pessoas com recursos, com capacidade cultural e educativa, para reclamar dos seus direitos. E, portanto, torna mais a nu esta necessidade. Portanto, esta é um nível de patamar de exigência, de reflexão, que é muito importante. Trazendo para esta questão, há uma questão que para mim também há muitos anos eu venho refletindo e que acho que começa a ter configurações um bocadinho diferentes. Eu trabalhei muitos anos em emergência com adolescentes. E há 10 anos, 12 anos, uma das questões que mais me preocupava era o quê? Eram as crianças sem limites. Eram aquelas crianças que foram sobreinvestidas narcisicamente, porque cá está, o sistema foi montado muito para quem? Para a negligência, para a carência económica, para aquelas crianças que foram com um déficit de investimento narcísico, não é? Na sua educação, não foram crianças particularmente deixadas, particularmente acompanhadas, houve um desinvestimento e houve muito a negligência. E, portanto, o sistema foi muito montado para isso. Mas há coisa de 10 anos, o que é que começou a emergir muito no contexto da promoção e proteção? As crianças que não tinham limites. Eram aquelas crianças que chegavam aos 12, 13 anos e que não tinham o mínimo de limites. E eu, na minha altura, avaliação empírica ou análise empírica, o meu pensamento tinha a ver com o quê? Estamos a falar de pais que fizeram sobreinvestimento narcísico nestes filhos, não é? E que não tiveram capacidade para encontrar digamos, margens que balizassem no crescimento estes jovens. Passados uns anos, e agora tendo uma visão mais global, porque eu trabalho só com adolescentes, tendo agora uma visão mais global, porque neste momento nós temos desde as mães grávidas, das grávidas até aos adolescentes, temos a visão do todo. O que é para mim absolutamente notório? É que nós temos, eu costumo dizer a brincar, que há quase uma simetria entre a negligência e aquilo que os espanhóis chamam de hiperparentalidade. Ou seja, um sobreinvestimento narcísico na criança, como se a criança fosse uma extensão do self da mãe e não um sujeito próprio de direito. E para mim, esta é a raiz do problema quando nós falamos. Todos os anos há 800 processos no tribunal por conflito parental. Porque a criança não é vista como um sujeito de direito próprio, não é? Como uma entidade individuada, mas muitas das vezes é visto como uma extensão de uma parte e que gera esse conflito. E esta é uma questão dramática. Porque, assim como quando houve a crise falava-se que havia uma pobreza envergonhada, não é? Que eram as pessoas da classe média, ficaram desempregadas que tinham vergonha, nós também temos uma exclusão social envergonhada. Aliás, nós tivemos aquele programa humorístico que foi Super Danny, não é? Que teve uma virtualidade. Foi trazer aquilo a nu, aquilo que nós intuíamos. É que nós temos dezenas e dezenas e centenas de pais aflitos na educação dos seus filhos. Só que, como não estão no contexto do radar dos serviços de segurança social que foi montado para os pobres e para a negligência, isto não entra neste radar. O problema é que estas crianças, que estão sujeitas durante 3 e 4 anos sem poderem ver o pai, ou estarem em conflito parental a ser puxado pelo pai e pela mãe para o outro lado, todos nós sabemos que estão num sofrimento emocional brutal. E que isso vai ter repercussões absolutamente brutais para a frente. E muitas das vezes o que é que acontece? Eu não sei se é por, ao contrário do que acontecia há 40 anos, que as pessoas tinham em média 3,2 filhos e agora não chegam a 1 filho em média, por haver muito menos crianças. Não sei se tem a ver com o facto de antes o primeiro filho, em média nas mulheres, era aos 22 anos e agora ser quase aos 30. Não sei se tem a ver com estes fenómenos, ou com as questões da questão do emprego, como se falava há pouco, que sai às 7 e há culpa, por as pessoas querem investir na carreira e depois quando querem ter os filhos, muitas das vezes já têm uma idade muito limite. Muitas das vezes já nem o corpo naturalmente já nem consegue. E muitas vezes tem que se recorrer a tratamentos de fertilidade, como todos nós sabemos, muitas das vezes arrasam brutalmente o casal e destroem a conjugalidade porque são situações dolorosíssimas emocionalmente. E se fica grávida, o que acontece? Fica uma criança de cristal. Não pode nem mexer, que é para aquilo. Já estamos há 10 anos a tentar, foi tão difícil. Assim. E isto distorce aquilo que seria a relação natural da mãe com o bebê. E esta criança, eu posso falar até da minha experiência, que nem foi essa, mas eu tive o meu filho aos 33 anos. Foi o primeiro filho, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro tudo. E a sensação que eu tinha é quando era ao fim de semana, tinha lá 8 pessoas em casa e quase tinha que fazer turnos, porque era o menino adorado nas palhinhas por toda a gente. E isto hoje em dia não é
não é uma exceção, é regra. Há um filme do Nanni Moretti, que é o Queridiário, não sei se vocês conhecem, mas é um sketch, o filme tem 20 anos, em que se passa exatamente isto. É uma ilha das crianças, em que são as crianças que mandam. É uma metáfora exatamente àquilo que hoje é uma coisa que acontece. E então o amigo liga, o realizador de cinema liga para o amigo e quem atende é o filho. Eu só passo ao meu pai se tu imitas um gato. O gajo imita o gato, imita o cão, imita o porco, e todos os gajos ligam ao telefone e pronto. E isto, que era uma metáfora do Nanni Moretti no filme que tem 20 anos, hoje em dia é uma coisa muito, muito real. E esta questão tem que ser claramente... Eu costumo dizer, mais do que nós termos equipa... Eu digo isto é uma metáfora e é exagerado, como é evidente. Mas mais do que nós temos equipas nos bares da exclusão, também temos de ter banquinhas à portas dos colégios privados. Porque é aí também que se passa. É outra arena. É outra arena. E isto é uma coisa que é pouco falada. Portanto, eu acho que nós temos de perceber o seguinte. O mundo mudou muito. A realidade, há várias questões, já falou-se aqui há bocado, gostei muito daquela intervenção, que se falou das questões da culpa, né? Da expectativa que existe, nós vivemos em função da expectativa dos outros, não é? E o impacto que isso tem depois na educação dos filhos, essa questão é muito relevante. E, portanto, eu acho que nós temos que observar que estas mudanças radicais são absolutamente decisivas. Outra questão muito importante tem a ver com as questões da multiculturalidade. Outro dia estávamos numa equipa nossa que interveio ali ao pé do bairro Alto, e há uma escola que tem crianças de 64 países. É que já não é aquele menino cabo-verdiano que veio. Não, hoje faz parte da multiculturalidade. E a multiculturalidade traz desafios brutais a nós que trabalhamos com estas crianças. E infelizmente o que nós temos é intervenções datadas, cristalizadas, obsoletas, em modo quadrado. E quando a criança é um triângulo ou um círculo, não cabe. Não é? Isto passa-se também na escola, passa-se em todos os contextos. E, portanto, esta questão é decisiva. E, portanto, esta é uma preocupação muito grande que vos trago aqui, porque muito me preocupa. Agora, para terminar, a última dimensão da minha intervenção é um pouco aquilo que nós estamos a fazer. Nós, da Casa da Misericórdia de Lisboa, há 520 anos começámos a inovar. Foi criar a roda, que era para aquelas crianças que tinham deficiência, ou que os pais já tinham dinheiro, e chegavam lá e entregavam a criança. Isto hoje é uma coisa bizarra, mas estou em crer que há 520 anos poderá ter sido inovação social. A verdade é que, hoje em dia, não é possível haver intervenção social sem haver inovação social. A inovação social é uma dimensão natural da intervenção social. Porque a inovação social significa o quê? Uma compreensão, uma interpretação da realidade e um ajustamento da terapêutica à patologia. Não podemos ter terapêuticas datadas e obsoletas face àquilo. E é tão rápido que isto exige que a inovação e a reflexão permanente das terapêuticas sejam contemporâneas e adequadas exatamente àquilo que nós fazemos. E o que é que nós fizemos? Uma estratégia integrada que tem 3 grandes pilares. A primeira passou pela questão da institucionalização. Portugal é uma vergonha nos países europeus, porque somos o único país que tem 97% de crianças em perigo institucionalizadas. Não acontece nem na Roménia, não acontece em nenhum país europeu. O normal é terem 5%, 10%, 15%, e nós temos 97%. Isto está diagnosticado há montes de anos e nada acontece. E nós sabemos que muitas dessas instituições são armazéns e são fábricas de psicopatologia, porque congregam um conjunto de crianças com múltiplas problemáticas, sem ter recursos adequados para ter uma intervenção que os ajude, não é? Sem intervir com as famílias, não é? Agravando o problema. Eu posso-vos dizer, tenho dito publicamente, quando chegámos a Misericórdia, a coisa que mais me chocou foi perceber que nós, nos sem-abrigo, tínhamos 20 crianças que tinham vivido a vida inteira em casas de acolhimento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isto é incompreensível, porque são os nossos filhos. Tiveram 20 anos connosco e agora estão na rua. Isto é intolerável. Portanto, nós temos de fazer o quê? Observar o que é que estava na raiz disso e amparar aqueles que estavam na rua. Portanto, para aqueles que estavam a sair e para não cair na rua, criámos o que nós chamamos de apartamentos de autonomia moderada. São apartamentos, são jovens adultos, com 22, 23 anos, que são funcionais, mas são dependentes, não têm competência para ser autónomos. E, portanto, nós criámos apartamentos para ajudar a dignidade, para os ajudar a trabalhar essa autonomia, supervisionados, para não caírem na rua crianças que foram nossa responsabilidade. Mas a questão de fundo era atacar a raiz. Atacar a raiz é o quê? Nós não podemos ter casas de acolhimento onde as crianças entram com 2 anos e saem aos 22. Nós temos de ter casas de acolhimento, quando for necessário, que sejam transformativas, que sejam reparadoras, tenham uma intencionalidade terapêutica, não é? E que, sobretudo, tenham como preocupação encontrar para a criança um projeto de vida. Essa é a questão de fundo. Então fizemos, eu não vou falar sobre isso em pormenor, mas tivemos um projeto, está em curso, já vamos no 2º ano, que é o CARE, que é um programa de reconfiguração das casas de acolhimento. Só para terem algumas ideias, todas as casas de acolhimento no máximo têm 12 crianças, todas as casas de acolhimento, a ideia é pelo menos metade dos cuidadores
temos 10 cuidadores para 12 crianças, metade dos cuidadores são técnicos superiores, de formações diferentes. Todas as casas têm supervisão clínica, todos os cuidadores têm formação. As famílias que nós queremos é que participem na dinâmica da casa, porque era uma coisa ridícula. As crianças eram retiradas e as famílias não participavam. Tinham uma visita, iam lá terça-feira, entre as 4 e as 5, visitar os filhos. E o que nós dissemos é as famílias não são visita, está na lei. As famílias podem participar todos os dias no cotidiano da casa, se for do interesse da criança. E temos é que ajustar condições para que isso aconteça. Como não podemos separar fraterias, nós não podemos receber 7 irmãos e metê-los em 7 casas diferentes. Temos que criar condições para estarem todos juntos. E, portanto, essa questão da qualificação do acolhimento, no imediato foi o que teve que acontecer, com uma especialização que queremos fazer, é criar centros de capacitação, ou seja, desinstitucionalizar as casas de acolhimento para que as casas de acolhimento se transformem em centros de capacitação. Eu dou um exemplo de um que já está em curso, que é o Centro de Capacitação de Alvalade, que é para do até aos 6 anos. Tinha, quando eu cheguei, 38 bebés que não saíam do perímetro da vivenda. Neste momento, a ideia é ter 12 bebés apenas, ter um CAFAP, que é uma equipa para trabalhar as competências parentais, ter um ponto de encontro familiar que permite, nas situações do tutelar cível, da regulação das responsabilidades parentais e das famílias de acolhimento, poder haver um ponto de transição para fazer a ligação entre a família biológica e a família que está em acolhimento, ter um programa de capacitação familiar, que são centros de capacitação, em que vamos criar pequenas unidades similares a uma sala, com uma pequena kitchenette, onde a família, em vez de visitar a criança, pode passar o dia com a criança e nós podemos intervir simultaneamente com a criança e com a família para ajudar a ajustar, não é, a compreensão da dinâmica da criança, encontrar estratégias também para ajudar, porque atrás de uma criança aflita está uma família aflita, como nós sabemos, e portanto, e vamos também ter nesse centro de capacitação um programa de prevenção na gravidez, ou seja, as situações de gravidez identificadas pelas nossas equipas, que há vulnerabilidades, vamos ajudar estas mulheres grávidas no desenvolvimento da sua gravidez, do ponto de vista emocional e no seu desenvolvimento da sua gravidez, que achamos que é um fator fundamental em termos preventivos. E o nosso objetivo em 10 anos, já tenho mais tempo de estar a desenvolver, dentro de 10 anos a nossa grande ambição e está no nosso plano estratégico é acabar com todas as casas de acolhimento e que todas as casas de acolhimento sejam centros de capacitação. Sem prejuízo de terem resposta residencial se for necessário, mas essa é a questão mínima. A questão central é a capacitação da criança, da família e da comunidade. Porque nós temos de transferir os recursos do perigo para a prevenção, porque é absurdo. Estamos a intervir com um jovem aos 15 anos, quando os problemas começaram aos 3 meses e durante 15 anos este trabalho não foi feito. E se este trabalho for feito precocemente, vamos ganhar muito e, sobretudo, essas crianças vão ganhar. Portanto, esta é a metamorfose que vamos fazer. A segunda dimensão da nossa intervenção tem a ver com o acolhimento familiar. Nós está iminente, temos já preparado a campanha, temos todo um programa montado, estamos à espera de fechar a regulamentação da medida que deve ser as próximas semanas. Vamos lançar um programa de acolhimento familiar para impulsionar o acolhimento familiar em Portugal. Todos os países ocidentais, as medidas de colocação sem acolhimento familiar. A lei portuguesa diz, neste momento, que todas as crianças até aos 6 anos, se tiverem que ser acolhidas, têm que ser em acolhimento familiar, a não ser nas situações em que se justifique que é preferível o acolhimento residencial. A questão é que não há famílias de acolhimento porque o Estado não lançou programas de acolhimento familiar. E, portanto, nós vamos lançar um programa com 100 famílias de acolhimento numa primeira fase, exatamente para isso, e sobretudo das crianças dos 0 aos 6, que é aquelas que achamos que é mais danoso no contexto institucional e que procuramos o acolhimento familiar. Vai ser um acolhimento familiar completamente distinto do passado. No passado eram famílias que por 100 e tal euros, sem avaliação, sem acompanhamento, sem formação, ficavam com as crianças. Este vai ser um programa com um grande rigor técnico de acompanhamento, de avaliação e de capacitação, porque estas famílias de acolhimento vão ser provisórias enquanto as crianças não puderem voltar para a família biológica. Porque o grande objetivo é criar condições para que as crianças voltem para a família biológica. Quando há pouco falava que o desígnio hoje da intervenção social já não é o utente nem o cliente, é o cidadão, então o que nós temos que criar é condições para que estas famílias na exclusão estejam capazes para ter os seus filhos. E que as situações que isso não aconteça têm que ser residuais. Não é quando se tem problemas de tirar os filhos. É ajudar estas pessoas, nos seus problemas, a encontrar estratégias para ter os filhos. O exemplo da adoção é um bom exemplo. Só Portugal e Inglaterra é que ainda têm a adoção como nós temos hoje, compulsiva. Que é, ao fim de 3 meses, não havendo digamos, manifesto interesse por parte dos pais, não só a criança pode ir para a adoção, cortando-se, de uma forma identitária que muito me preocupa, a relação desta criança com os pais ou com a família,
mudando inclusive de nome quando é adotada, o que é uma coisa que a mim me assusta muito do ponto de vista psíquico, porque estas crianças têm memórias, muitas vezes são memórias só primitivas, mas têm memórias dos pais e têm da sua identidade. E que este corte, feito de uma forma radical, muito preocupa. Eu sei que isto muitas das vezes é proporcionar a estas crianças a família que não tiveram. Mas a sociedade evoluiu muito e neste nível de exigência eu acho que temos que caminhar para uma adoção aberta. Que é a adoção aberta, eu sei que isto é muito polémico, é a adoção, que é o que acontece na generalidade dos países, é a adoção em que há contactos com a família biológica, ou seja, há uma família que adota aquela criança, mas não se corta o contacto com a família biológica. A criança sabe quem é que é a família, embora a outra família adota. Tirando Portugal e Inglaterra, a regra nos outros países já é esta. Eu acho que isto hoje em dia, com as novas tecnologias, nomeadamente qualquer miúdo aos 10 anos, vai ao Facebook tentar descobrir quem é que são os pais. Portanto, isto cria problemas identitários brutais. Os putos chegam aos 13, 14 anos, chegam à pré-adolescência, vem tudo cá para fora. E depois entram em encolhimento quando foram adotados aos 3 anos. Portanto, isto tem que se olhar com um paradigma de exigência muito diferente. Por último, o último pilar de intervenção passa pelo quê? Pela capacitação das famílias. Nós, culturalmente, temos montes de serviços que acompanham as famílias. Em Portugal, por absurdo, uma família, por absurdo, se tiver todos os apoios possíveis, pode ter 14 equipas a intervir num único agregado familiar. Sem estar minimamente integrado. Ou seja, não é preciso ser psicólogo para perceber que a maior fragmentação da identidade de uma família seria impossível. Porque ter 14 equipas a intervir de forma desintegrada num contexto familiar é impensável. E, portanto, esta questão é absolutamente decisiva. E depois uma coisa, ninguém intervém com a família. O que toda a gente faz é monitoriza o que a família faz. Ora, se a família tivesse competências para fazer as coisas, não precisava das equipas. O que é necessário é criar equipas que estejam na capacitação das famílias. Muitas das vezes as situações da exclusão vêm de gerações. Muitas vezes falamos de quadros que têm matrizes de valores que vêm de exclusão social às gerações. E, portanto, não é atacando o sintoma que se resolve o problema. O sintoma qual é que é? O João falta à escola. Bem, mas porquê é que o João falta à escola? Tem que só observar isto. Se ninguém em casa trabalha, se os pais não valorizam a escola, se a questão não é só e com uma carrinha vai para a escola. Tem que se perceber e tem que se ajudar a quebrar estes ciclos de exclusão social. E isto só se consegue pela relação. E tem que se ter relação com estas famílias. E ter relação não é 3 em 3 meses com um questionário de cima para baixo a questionar as pessoas e pedir contas. É criar relação emocional com estas famílias. Criar confiança. Fazer uma aliança terapêutica com estas famílias. Para promover mudança. Essa é a questão decisiva. Nós criámos, o ano passado, a nossa Direção de Infância e Juventude transformou-se numa Direção de Infância e Juventude e Família, porque a intervenção tem que ser integrada. A fragmentação já existe. A nós compete-nos integrar e não fragmentar. E criámos, estamos neste momento com 16 equipas, que vão ser equipas de capacitação e intervenção familiar. Tem uma lógica também terapêutica nas dinâmicas familiares, porque é preciso perceber qual é que é a dinâmica familiar para corrigir, para ajudar a compreender essas fragilidades, para criar um equilíbrio. E essa questão é decisiva. Portanto, o que pretendemos no médio prazo é exatamente acabar com o acolhimento residencial. A alternativa em termos de acolhimento ser o acolhimento familiar. O acolhimento residencial vai ficar para as franjas muito especializadas, pós-border, para as situações das crianças estrangeiras não acompanhadas que entram em situações muito delicadas. Vai ser naquelas respostas muito especializadas, com equipas altamente qualificadas para casos muito específicos. Nós temos casos de pedopsiquiátricos gravíssimos, nos casos de acolhimento, em que estão com equipas de pessoas que nem sequer compreendem quem é a criança que está à frente dele. O que só faz, agravar esse estado psicopatológico, não é? E, portanto, o que restar do acolhimento residencial vai ser para especializar nessas várias dimensões, o acolhimento familiar como uma alternativa à necessidade de acolhimento de uma forma transitória, mas com um ambiente familiar, e equipas para ajudar as famílias. Nomeadamente, queremos criar um centro de intervenção terapêutica com as famílias, que é uma coisa absolutamente decisiva. Porque se nós temos um número brutal de situações de conflito parental, temos que abordar isso e temos que ajudar estas famílias, sobretudo a ajudar estas crianças, muitas das vezes são um joguete nos conflitos conjugais e não na questão da parentalidade que fica esquecida. E, portanto, esta globalmente é a nossa estratégia nesta linha que apresentei. Peço desculpa se distraí o tempo. Obrigado. Obrigado pela sua excelente comunicação e ficou logo evidente como o psicorrelacional o que tem que fazer, muito fazer, mas muito a dar, porque realmente
o nascimento da mãe e do pai, que está recuperado, é fundamental para que seja possível um presente e um futuro mais digno e mais justo relativamente às crianças e aos jovens. Portanto, muito obrigado. Eu traz esta crítica fundamental, ao que está, uma esperança no futuro, que é essencial para todos nós, mas a necessidade desta construção do nascimento da mãe e do pai para os dias de hoje é uma tarefa muito importante e para isso vamos ouvir, ter o prazer. Temos agora 2 perguntas para o nosso doutor Rui Godinho. Muito boa tarde, muitos parabéns pela comunicação. Eu fiquei a pensar um bocadinho nestas equipas de intervenção e capacitação familiar e em que medida é que se aproximam ou se afastam dos trabalhos que por vezes são feitos e das intervenções que são feitas, por exemplo, em CAFAP. Não sei se pode explicar um bocadinho. Eu há pouco esqueci de dizer uma coisa mas agora na resposta vou dizer, que é: nós, na Santa Casa Misericórdia de Lisboa, integramos com a generalidade das universidades do país, com o Centro de Estudos Judiciários, com a Comissão Nacional, com a Fundação Brés Autónomo Gomes Pedro e com praticamente todas as entidades relevantes na área de infância em Portugal, a construção de um laboratório colaborativo. Porque uma das coisas que é fundamental é nós não podemos estar a fazer ad hoc intervenções. E então a ideia é o quê? Este caso em concreto dessas equipas, no âmbito do laboratório colaborativo, vão ser alvos de um processo de ação e investigação em que vamos trabalhar de protocolos de intervenção, em que tem que, quando se decide que uma criança é para ser tirada, não pode ser porque aquele técnico naquele dia, naquele estado de espírito, de acordo com a sua matriz de valores, etc, decidiu que sim. Porque há questões que têm que ser garantidas e que têm que ser observadas. Há sempre subjetividade, nós sabemos. Mas temos que criar protocolos que garantem o respeito por essas crianças e por essas famílias e que fica ao critério dos valores de cada um de uma forma quase aleatória. E, portanto, estamos a construir, digamos, este tipo de intervenção. Esta é uma intervenção que nós queremos. Os CAFAPs enfermam logo de uma questão de fundo, que é a regulamentação que existe dos CAFAPs é absurda. Porque nós temos CAFAPs com 3 técnicos para 100 famílias. E que se pretende uma intervenção multidisciplinar, ou seja, os 3 a intervir com a mesma família. Se os 3 intervirem com a mesma família durante 3 horas, só de 4 meses em 4 meses é que voltam a estar com a família. Chamar isto uma intervenção é uma anedota. Portanto, não é disso que estamos a falar. O que nós estamos a falar é de equipas que possam estar com as famílias, se for preciso, todos os dias. A ideia não é estar com todas as famílias todos os dias, como é evidente. Mas que as equipas é que se têm que ajustar às necessidades das famílias. Há famílias de uma situação de um falecimento, de uma situação brutal, se calhar precisam de todos os dias ter lá um técnico. Dou-lhe um exemplo. Com adolescentes, acontece frequentemente a grande questão ser a questão da intervenção disciplinar. Os pais perderam a mão, não é? Não sabem como de fazer, e o que aqueles pais no fundo precisavam era de alguém que os ajudasse a mediar um pouco as coisas. Pá, falta-lhe. E se calhar a mãe deixa fazer tudo, o pai não deixa fazer nada, depois, não é? E se fosse lá alguém 2 vezes por semana, se calhar 1 hora, seria muito mais ajustado do que retirar a criança e a criança estar institucionalizada. E, portanto, o que nós temos que fazer é criar equipas, mas tem que ser as equipas que se têm que adequar às necessidades das famílias e não as famílias às necessidades das equipas, que é o que acontece. Ou seja, nós criamos um protocolo, só para ter ideia, só na fase de diagnóstico são 6 sessões presenciais em contexto familiar, com a presença de todos. Porque o objetivo não é como acontece hoje. O Dr. Leandro foi muito dizer, Presidente da Comissão Nacional, que eu vou dizer é uma crítica construtiva. Ele sabe que eu sou o maior crítico do sistema, mas o mais esperançoso é não só o sistema. Então, a minha crítica é sempre no sentido de construir. Nós temos muitas situações que o diagnóstico é feito numa conversa em que se decide que a criança é retirada, que as pessoas estão todas a chorar e num estado emocional altamente alterado, em que assinam um protocolo de intervenção que nem sequer leram. Porque estão com os olhos cheios de lágrimas. Isto é a realidade, isto não faz sentido. O que nós queremos fazer é, só no diagnóstico, pelo menos 6 sessões. Porque o objetivo não é dizer como é que aquela família funciona. É a família tomar contacto com as suas dinâmicas, como na psicoterapia. O paciente tem que tomar contacto com a saúde mental para estar disponível para fazer um processo terapêutico. Aqui a mesma coisa. Ou seja, a família... Portanto, nós, se calhar, não vamos identificar todas as fragilidades da família. Vamos identificar aquelas, consensualizá-las com a família. O diagnóstico, só isso em si já é terapêutico, que é a família a tomar conta e a consensualizar connosco essas dimensões para fazer esse processo de mudança. E só se consegue na relação.
Por isso é que todas as nossas equipas, todas, têm supervisão clínica. Porque se o nosso instrumento de trabalho é a relação, eu tenho que pensar na relação e de fora. Não é? E, portanto, eu depois, se quiser, fora, eu poder dar mais notas. Está bem? Eu agradeço a sua comunicação. Está ligado? Tá. E acho que tocou em pontos muito importantes, que é no apoio à parentalidade, que é cada vez mais importante, tanto em casos de exclusão social e pessoas com dificuldades financeiras, como também noutros casos. E vinha, quer dizer, eu tenho trabalhado com grupos de pais Tem que aproximar. Está bem. Tenho trabalhado com grupos de pais numa escola e acho que grupos de pais, grupo analíticos, e acho que a grupo análise tem muito que podia contribuir para estas equipas, para o trabalho com as famílias, etc. Porque, além da qualidade das intervenções, acaba por abranger um número muito mais vasto e a vivência nos grupos é muito importante, porque é vivida e, portanto, vai ficar mais implícita, vai ficar mais entranhada nas pessoas, não é só conselhos e receitas, etc. Bem, eu também não disse isso ao início e agora respondendo à sua questão vou também aproveitar para... Isto é muita coisa. Todo o nosso projeto tem uma inspiração de uma matriz de leitura psicanalítica, ou seja, é um modelo compreensivo e dinâmico, e é essa a matriz que está na base de toda a nossa observação. Porque, manifestamente, não nos interessa mascarar o sintoma, não é? Esse é o grande problema. Não nos interessa mascarar o sintoma. Pode ser útil temporariamente, circunstancialmente, com um fim. Mas o que se pretende não é mascarar os sintomas. É percebermos o que é que está na base. E muitas das vezes é muito perigoso essas dinâmicas da parentalidade positiva, pois às vezes também se criam aquelas coisas que parece que é de marketing, não é? Tipo Super Nanny e não sei o quê. Que aquilo parece que é um livro de receitas como saía da culinária e agora há receitas da parentalidade, que é a criança fica 2 minutos parada e fica... Isso é altamente preocupante e pode ser... Aliás, eu costumo dizer, a brincar, que a coisa mais perigosa que há são as revistas para os pais e os grupos de mães do WhatsApp. Isso é de uma gravidade total. Porque eu outro dia, num grupo de mães do WhatsApp, isto vou dizer... Não tenho confidencialidade nenhuma, vocês sabem onde é que é, nem em contexto. Mas é de um colégio muito afamado e muito bom, com pessoas de grande qualidade. Havia uma questão que era colocada ao grupo de mães, onde estão 100 e tal mães, era assim: amigas, tenho um filho com 4 anos e outro com 7 anos. Isto parece um sketch do Herman Moré. Já experimentei ir à frente no carro, mas correu mal, continuo a ir atrás. Acham que devia ir à frente? Eu, quando vejo isto, fico altamente preocupado. Por isso é que eu digo, tirem as equipas dos bairros onde estão as pessoas carenciadas e metam à porta dos colégios privados. Eu digo isto, estou a dizer isto bem a brincar, mas isto é um problema muito profundo. Até provavelmente vão ser os filhos destas pessoas que mais tarde vão ser as pessoas que vão ter responsabilidades. E, portanto, isto é muito preocupante, porque esta questão da hiperparentalidade, destas relações de dependência que se geram, não é? Porque... há pais que passam os dias a falar ao telefone com os filhos. Já chegaste a casa, não há amor na ausência do objeto, não é? É uma coisa fusional, não é? É como se na exclusão e na negligência não há vinculação, não é? Aqui não há individuação, não é? É uma coisa fusional. E isto é muito preocupante e não é um pormenor, não é uma nota de rodapé. É uma coisa muito presente e muito dominante. E é um tema pouco falado. E a mim me preocupa muito, porque não tenho dúvidas nenhumas, nos próximos anos isto vai ter um efeito devassalador e acho que é aí que temos que ajudar estas pessoas a pensarem-se e não apenas a terem estratégias mágicas para que a criança não faça a birra ou que coma a sopa. Não é? Uma coisa importante, desculpa dizer, é esta excelente associação psicoeducacional. Pensar a prevenção. A prevenção sistémica é fundamental também para a própria parentalidade, porque ela sem ela não poderá haver agora depois uma intervenção capaz, reparadora. Obrigado. Bem-aja. Vamos então passar ao Dr. Filipe Batista Bastos, que é psicoterapeuta, psicanalítico, psicólogo clínico, membro fundador efetivo da Relacional, onde faz parte da Comissão Científica, formador do curso de especialização de psicoterapia, psicanalítica da
tecido relacional, trabalha em Lisboa, fazendo psicoterapia e supervisionando grupos profissionais. Eu devo dizer que tenho um grande prazer estar aqui ao lado dele. Conheci-o ainda menino, junto de uns pais maravilhosos com quem que se partilhava o café, numa relação cidadã muito positiva, e é com agrado que o vejo nesta função tão importante e que me sensibiliza. Muito obrigado pelo convite e aqui estou para ouvir com muito gosto. Muito obrigado a si também. Boa tarde a todos. Obrigado à associação de que eu faço parte por me convidar para estar aqui e principalmente ao Hélder Chambel, porque insistiu, não me dando, nem a insistir, o Hélder não me deu hipótese sequer de dizer que não. E como acho que vão ver na minha comunicação, eu não queria falar sobre este assunto. A minha comunicação chama-se de uma vez por todas, Psicoterapia com miúdos institucionalizados. Outra vez digo para mim próprio no meio do trânsito de Lisboa. Outra vez o quê, penso? Tenho tentado fugir disto nos últimos anos. Foi muito tempo metido com miúdos metidos em instituições. E, vrum, nas minhas ideias. Winnicott, Michel Foucault, Stollerow, Gilbert Yatkin, Bion, João dos Santos um príncipe, como o juiz Armando Leandro, que tenho a honra de ter aqui ao pé de mim. São príncipes como já não há. E até Christopher Bolas nos servem para entender o colapso que se vive num mundo criado para o abandono. É um mundo abandonado. Durante 5 anos, de 2001 a 2006, trabalhei dentro de uma instituição como psicoterapeuta. O local era considerado de alto risco. Uma casa de loucura. E era. E não vale a pena estar a culpar ou a vitimizar quem quer que seja. Pois estávamos lá. Comparava o trabalho às descobertas. Éramos um grupo de pessoas danadas à procura de uma resposta. Fomos. E como era ir? Era o fim de um mundo, era um mundo novo. No filme dos anos 80, Blade Runner, Perigo Iminente, há um androide que diz: estes olhos viram coisas em que vocês jamais iriam acreditar. Era isso que eu sentia. No fundo, tudo isto, como sabemos, era a interiorização de uma mensagem afetiva que vinha dos miúdos com quem trabalhava e entrava em mim. Eu vivia a 10 minutos de carro da instituição. Entrava às 9 e não sabia a que horas saía. Éramos forçados a falar muito uns com os outros. Havia um sentimento de urgência avassalador. Em terapia, estava com metade das pessoas com que estou agora, mas passava horas a trocar ideias com os parceiros de trabalho. A falta de reverie materna, ou paterna, ou da família, ou dos vizinhos, a falta de alguém que pense em nós, faz-nos desejar ardentemente ser pensados. E era isso que sucedia. Mal ou bem, horas a falar desta miúda, daquele pirralho, da graça deste, da agressividade do outro. Uma vez, um puto quis pegar fogo à instituição. Abandonado pela mãe desde bebê e deixado à educação do pai, um homem religioso, ritualista e severo, acabou por entrar no sistema de acolhimento devido a tudo isto e à compulsão a roubar. A certa altura, num desespero absoluto, porque já tinha criado um bando que assaltava a cara podre, como diziam os miúdos, o tribunal decretou que ele fosse enfiado num quarto e lá fechado, aguardando para entrar num centro educativo. Nessa altura em Lisboa não havia internamento em saúde mental para adolescentes. Na instituição, falou-se sobre o assunto e achou-se desumano deixar o miúdo sem lençóis. Era verão. O puto de cuecas conseguiu levar um isqueiro metido no rabo e ateou os lençóis e pegou fogo a parte da instituição. Disse que queria matar toda a gente, matando-se ele próprio também. Nessa noite, o diretor da instituição ligou-me às 5 da manhã. Filipe, fulano tal pôs a casa a arder. Respondi-lhe, imagino que chamou os bombeiros, deixe-me dormir que daqui a 2 horas estou aí e estarei até à noite. Neste episódio, que tem qualquer coisa de trágico-comédia, vemos o que é a gravidade da falta de identificação, de como alguém que não viu as dores compreendidas e atendidas ao início da vida, bem pelo contrário, ainda lhe foi cobrado um desenvolvimento acima do que é suposto, foi-lhe cobrada a existência sem concessões. Percebe-se o horrível dano que isto causa. É terrorista. É o não ser identificado e não poder identificar-se. Eu não queria falar disto. E parece que é um ioiô. Não me consigo livrar desses anos que se prolongaram. Fiz 30 por uma linha.
grupos de discussão, que normalmente se chamam supervisões, fiz terapia num palácio, no edifício icónico da Segurança Social no Arieiro, no 37 da Avenida Estados Unidos da América, e fui-me afastando. Quis afastar-me, porque a terapia de crianças e jovens que foram violentamente abandonados e maltratados pelos pais é muito difícil. E nem sequer tem a ver com o narcisismo do terapeuta, do que conseguimos, da remissão do sintoma. Tem a ver com a dor que sentimos na relação que estabelecemos. Tem a ver com isso. A dor que sentimos. Não queria mesmo falar sobre isto, mas a ver se faço honra a todos aqueles que comigo trabalharam e foram muitos. Sentia-me com a lista de Schindler na mão. Estamos aqui, no segundo encontro de psicoterapia relacional, e não se pode trabalhar de outra maneira. Senão, trabalhamos a abandonar o outro à sua sorte. E isso não é moralmente correto. A alguns parece contraditório pensar que a psicanálise pode ajudar miúdos nestas circunstâncias. Até porque o treino de competências, a mudança de comportamento sempre estiveram em cima da mesa. Mas não. Porque para construir uma relação nova, a new beginning, como definiu Michael Balint, que não é por acaso que fez análise com Sandor Ferenczi, é preciso ir a fundo. São precisos anos de vida e de disponibilidade. Nenhuma terapia de alguém que esteve em trauma e em trauma cumulativo, que é uma noção de Masud Khan, analisando e discípulo do Winnicott, pode ser tratada de um dia para o outro, como algo passageiro, como uma coisa qualquer. Eu sou um homem numa cultura, por isso preciso que a política defenda as pessoas. Por isso preciso que a política defenda as pessoas que não tiveram oportunidades como haviam de ter. E isso vive-se em terapia. Não há neutralidade quando estamos em guerra. Não há interpretações quando apenas servem para mostrar como somos inteligentes. Temos de nos entregar e isso custa muito. Porque põe em causa a nossa autenticidade e o desejo de uma vida democrática. O que é paradoxal é pensar que se pode tratar pela rama aquilo que é profundo e intrincado. Toda a gente sabia que achava Freud genial e me deitava num divã 3 vezes por semana a contar as minhas agruras. Mas não podia deixar que isso fizesse de mim um animal raro, bem pelo contrário. Era um animal no mais perfeito habitat, no tumulto, um revolucionário que pensa. É isso que é um psicoterapeuta, um psicanalista relacional. Eu nem gosto muito do termo relacional porque relacionarmos é o que temos de fazer. Ninguém existe sozinho. Só pode existir, mas sozinho não. Teoricamente, temos de ser pessoas a trabalhar com pessoas. Ainda mais quando são pessoas que não têm sido tratadas como tal. É assim, não há magia nenhuma. Eu sou uma pessoa emocionalmente envolvida. Ainda aqui há pouco tempo, um rapaz que tive em consulta durante anos me disse que se ia embora, mas que nunca se ia embora, porque a nossa relação fazia parte da vida dele. E assim, ia-se embora, mas não se ia embora. O que é que um homem de 42 anos, pai de família, responde? Disse-lhe que estava muito comovido, que estaria ali para ele, mesmo que fosse para fazer uma sessão. Apenas uma para pensar sobre algum assunto que o preocupasse. Mas tenho mais e mais e mais. Um rapaz que conheci como uma criança psicótica, uma situação rara, que tinha assistido à violação da irmã pelo padrasto no carro de família, com a mãe a seu lado a dizer-lhe que não se estava a passar nada. Tudo isto em pleno dia. Apanhados em flagrante pela GNR e logo institucionalizadas as crianças. Foram 11 anos, da infância à idade adulta, de um discurso de crocodilos e lagartos a morder, até a uma organização obsessiva clássica, de saber todos os jogos do Belenenses e a torcer como parte da família do Restelo, e a só falar disso. Depois, a dor e o maltrato e o trabalho e a vida que se segue com amores e desamores. Um enorme abraço e eu estou aqui. Meses depois morre o pai, o único elemento. Telefona, volta logo, e entendemos em como é preciso voltar a sentir-nos lá, a pensar, a viver, mal dispostos, bem dispostos, fartos um do outro, a amar, a escutar-nos. O Winnicott dizia que só interpretava para que os pacientes entendessem as suas limitações, e eu concordo. Mais do que uma interpretação que facilita o amor próprio do analista, a posição em que nos entregamos ao outro é bem mais poderosa. Michael Hagan, o analista americano, diz isso, que precisamos de acolher as pessoas, que é esse o trabalho de um psicoterapeuta. Quando falamos de crianças, bebés que são institucionalizados, falamos na maior parte dos casos de não haver vínculo, de não haver um ligado ao outro, de não haver um amor que se vê no olhar. Por isso, tive uma maior dificuldade em trabalhar com a institucionalização desde que tive filhos e naturalmente fui diminuindo a minha prática.
sempre mantendo algumas pessoas e recebendo outras. Até porque eu faço um trabalho que dura anos. Não consigo ser rápido a tentar ajudar alguém a mudar este inferno. O Winnicott criou o sistema de acolhimento inglês no pós-Segunda Guerra Mundial. E tentou criar um acolhimento sem lares, um sistema de ligação afetiva em que os educadores olhavam e, ao ver, escolhiam com quem ficavam. Isso hoje não é possível. São muitos e muitos na máquina e tem de se dar resposta. A minha ideia é que se devia radicalmente acabar com a contabilidade. Os lares deviam ficar reduzidos ao mínimo e, miúdo que entrasse, havia de ter outras soluções. Acho que isto seria possível com outra cabeça e com outros olhos. Temos ouro nas mãos, não o podemos deitar fora. Penso mesmo que deve haver uma radicalização do discurso e uma mudança no sistema de acolhimento. Tem de ser. Bom, mas vamos tecnicamente ao que nos traz aqui. Quando não há mãe. Isso não é possível. Tem de haver mãe. Como conta ao João dos Santos, uma vez um menino chorava porque não tinha avó. E ele, sem grandes alaridos, virou-se e disse-lhe: se não tens avó, arranja. É isso. No fundo, nós temos de arranjar figuras de identificação que se liguem a estes espaços vazios, fazendo como diz Bian no conceito de continente e conteúdo. Receber, mentalizar, entregar organizado. Mas isso não é fácil. Desculpem, porque isto falha-me a passagem da folha. Mas isso não é fácil. Enquanto escrevi este texto, fui fumar um cigarro ao logrador da minha casa, que dá para outro prédio, claro, e nesse prédio tem um andar, que é uma instituição, um lar. 2 putos estendem a roupa da aula de natação. E embora seja fevereiro, está um dia primaveril, em que já começa a dar vontade de andar na rua. Um dos putos estende a roupa, o outro chega a mandar bocas, o que está a estender a roupinha dá um carolo no outro, quando uma senhora chega. A auxiliar, a educadora, não sei. Mesmo eu, que ando nisto há anos, às vezes não consigo distinguir. Como é que é? Como é que se aplica aqui a noção de continente e conteúdo? A coisa não é fácil. Os educadores e as pessoas que estão neste trabalho de educar crianças e jovens nesta situação vivem peripécias que colocam em causa o mais certo dos certos. É claro que já sabemos que há desconfiança na relação, a posição esquizoparanoide de Klein, vazio interno, que a construção da personalidade é vulgarmente estado de limite com uma tonalidade mais depressiva ou narcísica, mas isso não serve de muito nesta altura do campeonato. O encontro é que conta. E a disponibilidade que o psicoterapeuta tem nesse momento. Gentileza, elegância e gostar de outros seres humanos é fundamental. Sem isso não pode haver trabalho. Como escreveu Stollerow, a subjetividade da vivência entre um e outro, a noção do nosso trauma como entendimento do trauma do outro é fundamental. Passados alguns anos, um rapaz que tenho em terapia fala-me de um período de 6 meses de institucionalização. É horrível o sentimento de humilhação que teve. E falamos de um menino que estava sujeito a um clima de agressão sadomasoquista entre os pais. Mas nada é pior do que a negligência, nada é pior. Existir mal é melhor do que não existir. E isso é um movimento a ter em conta em terapia. A perigosa ideia de estender os braços ao que é mau, porque é só o que se tem. E isso faz-me lembrar um autor que não referi ao princípio e que tem aqui, na maneira de trabalhar, uma importância fundamental. Fairbairn. Com as noções de sabotador interno e defesa moral, vem trazer à luz várias relações que estabelecemos, mas muito em relação às mães egoístas, ausentes e frias. Estas mães geram uma idealização, uma sedução que leva o bebê a sentir que não pode ter melhor e, se tivesse, deprimia. E ninguém quer deprimir. São precisos anos. Porque a representação mental que uma mãe não foi suficientemente boa é um desastre e demora a integrar. Outra coisa é o facto de haver mais. Há mais pessoas em volta e que papel podem ter. No caso dos lares, os adultos ficam loucos porque as crianças estão demasiado doentes e infectam as partes doentes da personalidade dos adultos. E depois o que é comum é que vai quase tudo por água abaixo. Receita não há. Mas há um chazinho, que é o diálogo constante, mediado por uma pessoa que, embora externa, vive do mesmo que a equipa e não é diferente. Se for diferente, tem de ir fazer outra coisa, porque não constrói identificações. Por exemplo, eu já estive desmaiado na minha sala de consulta porque um rapaz descompensou e, ao dar-me um pontapé na cabeça, fez-me perder os sentidos. Já estive imóvel sessão atrás de sessão porque a menina que eu acompanhava tinha sido violada pelo pai e sentava-se e ficava numa posição de concha sem falar durante 45 minutos. Já tive uma paciente que se sentiu mal minutos antes da sessão e ligou-me da rua ao lado a dizer que se estava a sentir muito mal e eu disse que ia logo aí, ia lá, claro. É isto, a meu ver. É a humanidade. Mas não só.
É preciso conhecer a psicanálise ao princípio. A motivação de todos eles em tratar e em não ter medo de experimentar. O trauma de nascimento de Otto Rank, construção em análise de Freud, a confusão de línguas de Sándor Ferenczi. Tudo isto conta quando, pela primeira vez, olhamos uma menina ou um menino que nos chega. Esse encontro tem de ser feito com a noção de que há duas transferências, a minha e a do paciente, a outra pessoa. De que vivemos num mundo em que sucedem coisas em comum. Perdão. Existe uma cultura e essa determina o modo como nos relacionamos. Senão, psicotizávamos. De que a vivência em instituição é burocrática e assustadora e ninguém a quer e quem a quer está no maior dos desesperos. Outro dia, à porta de uma unidade de saúde onde trabalho, um senhor de 60 anos pediu-me um cigarro e eu disse-lhe, custa-me, mas aqui à porta não lhe posso dar, porque sou um profissional de saúde. Se fosse um pouco mais além, dava-lhe. Então vamos um pouco mais além. Dei-lhe um cigarro, fumámos e falámos. Disse-me que com 3 anos tinha ido para a Mitra, porque a mãe não tivera condições para criá-lo, e que depois fora para a Casa Pia, onde aprendera uma profissão. Fiquei impressionado com a dureza do que ele me contava. Havia um educador que gostava dele e lhe dava de comer mais do que aos outros. Para além do arroz branco, juntava barbigão que apanhava. Fumava a baforadas intensas e ia-me falando com amargura e zanga daqueles tempos. Senti-me um igual, a conversar com um senhor que podia ser meu pai. Senti-me respeitado e a respeitar. A questão do poder é fundamental em psicoterapia. E ainda mais na psicoterapia institucional. Uma mãe esteve para faltar a uma sessão em que eu ia acompanhar o filho, com medo que eu tivesse avisado a Comissão de Proteção de Menores. É um bocado o que estavas a falar há bocado, a questão de... E os profissionais da Comissão estivessem lá para retirar o miúdo. São pessoas magoadas e que têm de ser tratadas como pessoas. Penso que temos de continuar a dar muita importância a quem cresce sem mãe, nem pai, nem família, que flutua de meio em meio, sem efetivamente ter o básico para um ser humano viver. Era magnífico que acabássemos com esta dor de uma vez por todas, senão ela continua a voltar para nós. Muito obrigado. Aliás, a sua excelente comunicação e quem conhece, como eu conheço alguma coisa da residência de educação de crianças, valia a pena todos ouvir seu testemunho. Então, 2 perguntas. 2 questões. Estou Filipe. Obrigada, Filipe, pela comunicação. Tocou um bocado dentro. Também porque trabalho não dessa forma, mas também no sistema de promoção e proteção e ressoou muito aqui dentro de mim muitas das coisas que falaste. E de facto o que mais ressoou foi o tempo. O tempo constantemente aqui parava. A ligação do tempo, a manta de retalhos que as pessoas nos apresentam e que nós temos de juntar e fazer-lhes um tempo passado, presente e um futuro. E a psicoterapia tem de ser pensada muito com esta ideia do tempo e com esta ideia da construção e da ligação, da possibilidade de se não se nasceu, que se possa nascer, não é? Que se possa transformar numa nova identidade, integrando aquilo que já foi. E é mais um comentário, não é tanto uma questão, é dizer-te que de facto ressoou muito dentro de mim e agradecer-te por isso. Obrigado. Não vou dizer nada de jeito, só vou dizer que fiquei muito tocada com a comunicação
direção do Filipe, também gostei muito da apresentação. Não, tenho que falar em cima. Estou a gostar muito da mesa, sei que vou gostar a seguir também, mas estou muito tocada com a comunicação do Filipe, que se integra muito bem no que o colega anterior falou. Gosto deste lado irreverente e é importante. E esta significância social, que todo o nosso trabalho, seja a nível mais psicoterapêutico, seja noutro âmbito, não é? Tem que ter e deve ter, e só assim é que faz sentido. É só isso que queria dizer. Obrigado. Eu aproveitava para fazer um comentário, talvez juntando ao que disseram as duas, que é esta parte social, é claro que é fundamental, e acho que o Rui ilustrou muito bem, mas eu acho que também há aqui uma parte da técnica que é substancial, que é uma mudança de uma ideia de uma prática que é conservadora e de uma ideia de uma psicanálise que é neutral e, portanto, que não pode trabalhar com qualquer pessoa, com uma ideia de uma psicanálise contemporânea, não é? Em que a neutralidade é apenas a abstinência, não é uma espécie de inexistência de pessoa. O que acontece nestas situações, os diagnósticos, como eu dizia, estão todos feitos e mais do que feitos, mas o que acontece é a necessidade de haver pessoas. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, eu ainda mantenho alguns miúdos em terapia, eu sou a pessoa mais antiga na vida deles. Eles passaram por uma série de lares, eu sou a pessoa mais antiga. E quer dizer, isto tem um fundo psicoterapêutico do ponto de vista de existência, nós podemos falar na falha do objeto interno e tal, na constância, com a existência do objeto interno, mas há aqui uma mudança técnica radical, que é a existência de uma pessoa numa relação. E, portanto, é evidente que eu acho que há um papel que é revolucionário no psicoterapeuta, mas que acho que também é revolucionário em consultório privado. Porque eu acho que um psicoterapeuta é um revolucionário do pensamento. Estamos lá para procurar revolucionar coisas em nós e nos outros. Não é para as coisas ficarem na mesma, senão a coisa não para. Obrigado. Obrigado. A essência é a relação. Eu conheço vários jovens, várias crianças, em que houve alguém que estabeleceu essa relação e que teve significado. Não resolveu, por isso é que a prevenção é fundamental, mas diminuiu o sofrimento. Não é? E mesmo os outros técnicos, por exemplo, o juiz, quando não sabe fazer mais nada, vai procurar diminuir o sofrimento. E por isso tem de compreender. E isso é uma ajuda extraordinária que vós podeis dar para compreender. É um drama do juiz saber se compreendeu ou não a situação. Se não compreendeu, corre o risco de errar, o maior risco de errar. E, portanto, o vosso auxílio para se compreender melhor, aliado à humildade, naturalmente, pode ajudar muito. Por isso é que isto é importante, esta transdisciplinaridade, este cruzamento de saberes e de ignorâncias. Porque também de ignorâncias, não é? Todos nós as temos, mas é muito importante. Mas, quer dizer, é impossível, mas quer dizer, não se pode nunca desistir de ninguém. O facto de podermos ser uma referência é muito importante na relação. E vai lá, digamos, há vezes uma impossibilidade, mas é uma questão de ética. Não se pode prescindir de ninguém. Não é? E essa relação, por vezes, salva. Compõe. Não restaura completamente. Por isso é que é indispensável que a mãe nasça, que o pai nasça no momento próprio. E por isso é que é preciso a construção desse nascimento da mãe e do pai nas exigências dois. Desculpa. Mais uma distinta representante do saber. O saber é muito importante. Da investigação, sem isso não caminhamos. Portanto, a professora doutora Inês Matos, doutorada em Psicologia pela Universidade de Paris, Descartes, Sorbonne, fez a sua psicanálise como membro titular da Sociedade Psicanalítica de Paris. Isto faz-me lembrar o João Santos, que foi para mim uma referência muito grande. E a professora convidada no ISPA, Instituto Universitário, tem consultora em Lisboa. Publicou diversos artigos em revistas da especialidade e capítulos de livros em coautoria. É um prazer em dar a palavra. Obrigada. Antes de mais, gostava de agradecer à Psirrelacional por me ter convidado e por me dar a honra de estar aqui entre todos nós para vos falar um pouco da minha experiência clínica. Queria dizer-vos que estou um pouco impressionada porque a mesa começou com um nível fantástico e desde há pouco ter estado com a doutora Eduarda
comovida, quase às lágrimas com os vídeos. Emocionalmente foi uma coisa que me tocou bastante. E agora ouvir o Dr. Filipe falar sobre a proteção da infância é de facto um tema que me toca bastante. Eu trabalhei uns anos em Paris, poucos, mas muito intensos, num serviço de pediatria de um hospital geral, onde nos calhavam todos os casos de maus tratos que vocês possam imaginar, e de facto aquilo que diz tem muito eco para mim, e de facto sou um pouco uma militante da defesa dos direitos das crianças, mas também da família, do facto de termos que trabalhar com as famílias também para encontrarmos uma solução para todas estas dificuldades. Porque me parece a mim que por trás de uma criança maltratada há sempre um adulto que foi também ele muitas vezes maltratado, ou um adulto em sofrimento. Acho que ninguém maltrata uma criança sem que haja um problema por trás. Então, para hoje, eu decidi falar-vos de um caso que me tocou particularmente na minha clínica e que me mudou um pouco a minha maneira de fazer. Um caso que eu apanhei quase logo no início do meu trabalho na pediatria. Um caso clínico de uma bebê abanada, a síndrome do bebê abanado ou sacudido, não sei exatamente qual é o melhor termo, e vou passar de um para o outro. Então, para estas jornadas sobre o nascimento da mãe, e depois de já termos falado esta manhã sobre o nascimento da mãe e das suas contingências, decidi falar de um caso que me parece ilustrar as dificuldades que podem existir neste nascimento. Aceder à parentalidade não é o mesmo do que ter um filho. Parece-me que esta passagem de ser filho de para ser pai de ou mãe de é uma passagem complexa e é um processo que implica reorganizações a nível narcísico e identitário que põem à prova, mesmo que temporariamente, a estrutura de personalidade. Quando a estrutura é frágil, podemos assistir a dificuldades em aceder a este novo papel. O caso Carla parece-me ilustrar de maneira bastante clara estas dificuldades, assim como as consequências que isto pode trazer para as crianças, para os pais, mas também para nós, profissionais de saúde mental. Antes de vos apresentar o caso, penso ser importante descrever de maneira muito sintética o que é isto da síndrome de bebê abanado ou sacudido. Trata-se então de um traumatismo craniano que acontece quando se abana um bebê pelos ombros, pelo tronco ou pelas extremidades. O que se passa é que os músculos do pescoço da criança estão ainda pouco desenvolvidos, a cabeça é bastante consequente, o peso é importante e passa-se que dentro do crânio há a massa encefálica que bate contra as paredes da calote craniana e há uma hemorragia mais ou menos grave. Hemorragia é esta que pode levar a lesões neurológicas, oftalmológicas e, em alguns casos, a estatística que eu encontrei, mas é difícil encontrar estatísticas, eu não tenho a certeza que estas estatísticas sejam portuguesas, a maior parte dos sites que eu encontrei são sites canadianos ou brasileiros, mas estima-se que 1 em cada 5 destas crianças morrem destas lesões. Estima-se que a prevalência destes casos seja de 5% na população de bebés em geral. Mas estas estatísticas podem estar muito aquém da realidade, pois algumas destas lesões mais pequenas não chegam a ser identificadas. Alguns estudos dizem que a maioria das vezes esta síndrome é causada pelos pais ou companheiros dos pais, embora também o possam ser pelas pessoas que se ocupam ocasionalmente destes bebés. Ronald Barr, um especialista na matéria, diz que a síndrome do bebê abanado é uma das maiores causas de mortalidade e morbilidade devido a maus tratos físicos. Segundo o mesmo autor, o choro dos bebés parece ser o fator que mais desencadeia este tipo de maus tratos. E como medida preventiva, ele propõe que se preparem os pais para o choro dos bebés e para o facto deste choro poder ser muito intenso e poder durar muito tempo. Avancemos então para a situação clínica. Carla tem 1 mês quando dá entrada num estado de apatia muito importante nas urgências do hospital pediátrico onde eu trabalhava. O estado da menina deixou de imediato os médicos extremamente inquietos. Os primeiros exames mostraram uma hemorragia bilateral intensa da massa encefálica, evocando a síndrome do bebê abanado. A calma que os pais demonstravam contrastava com a gravidade do caso clínico e pareceu-nos um sinal de alerta. Outro sinal de alerta foi a reação da mãe, que ria perante a apatia de Carla, fazendo mímicas como que imitando o estado da criança. Os pais mostraram-se incapazes de explicar o sucedido. Carla foi de imediato transferida para outro hospital para ser submetida a uma intervenção cirúrgica de urgência, mas o caso foi falado na passagem de turno, na manhã seguinte, pois a bebê deveria voltar ao nosso hospital no pós-operatório. O caso foi, como é evidente, imediatamente assinalado à Comissão de Proteção de Menores, que decidiu que os pais perderiam provisoriamente a custódia da menina. Carla regressou uns dias depois para um internamento que se esperava curto e do qual estaria previsto sair para uma família de acolhimento. Carla era uma bebê silenciosa, quase não se dava por ela, o que desde logo me alertou.
Enquanto a bebê esteve internada, as visitas dos pais foram permitidas, embora apenas com a presença de um profissional de saúde ou assistente social. A mãe vinha às visitas com um outro filho, mais velho, que tinha 15 meses, fruto de uma relação anterior. Este bebê, que andava apenas o suficiente para seguir quem olhasse para ele, sorriu-me assim que entrei no quarto e estendeu-me os braços para que lhe pegasse ao colo. Questionei-me nesta altura sobre a qualidade do vínculo desta criança, que estendia os braços a uma perfeita desconhecida num ambiente que não lhe era familiar. Pareceu-me haver aqui mais um sinal de alerta. O contacto com a mãe foi difícil. Muita desconfiança em relação ao meu papel em toda esta situação, com alguma reticência, acabou por me falar um pouco dela, apenas dela, de como estava cansada, que tinha outro filho pequeno, que não percebia o que estava a passar. Falou-me ainda do conflito de casal, que tomava proporções muito importantes e ocupava a quase totalidade da cena psíquica desta mãe. Quando tentei centrar o discurso sobre a Carla, lançou-lhe um olhar rápido entre as barras do berço, dizendo que achava que ela estava bem. Esta frase contrastava com a realidade. Uma bebê prostrada, com 2 cicatrizes laterais na cabeça e sem interesse algum pelo mundo exterior, do qual havia suspeições de surdez, de cegueira, e que não se sabia com que sequelas ficaria. Não detectei nesta altura sinais de preocupação materna primária. Não havia espaço para tal, pois esta mãe, embora já o fosse há mais de 15 meses e de 2 bebés, não tinha ainda acrescentado a dimensão materna à dimensão feminina. Não tinha ainda nascido. Gostava agora de falar do meu ponto de vista enquanto psicóloga do serviço e do ponto de vista da equipa. Este foi um caso que desencadeou movimentos emocionais muito fortes, com identificação, raiva e incompreensão. Esta menina, que deveria ser entregue a uma família de acolhimento após o internamento, acabou por ficar 5 meses connosco. É propositado se utiliza o termo connosco, já lá vamos. Neste serviço de pediatria, habitado quase exclusivamente pelas rotinas e cuidados médicos, onde a vivência emocional, a necessidade de constância e os ritmos e necessidades diferentes de cada criança tinham muito pouco espaço, a minha primeira preocupação foi tentar ajudar a equipa a investir esta menina e dar-lhe a maior continuidade possível neste mundo de descontinuidades e de dimensões imprevisíveis. A equipa organizou-se rapidamente para que fossem sempre as mesmas 3 ou 4 pessoas a ocupar-se da bebê. A segunda preocupação foi a de criar um espaço para que a equipa falasse livremente, para tentar trabalhar a confusão de sentimentos, de modo a que estes sentimentos não fossem projetados numa mãe demoníaca. Tentei, e digo tentei, porque não penso ter conseguido inteiramente, que vissem que por detrás desta criança maltratada estava uma outra criança, em sofrimento, uma criança com 2 crianças a cargo, que provavelmente não tinha ela tido experiências transformacionais e que estava muito aquém de poder dar à Carla aquilo que ela mesma não recebera. E pouco a pouco a Carla começou a chorar. Vitória, pensei. Era comum vê-la nos braços de toda a equipa, das enfermeiras, dos estagiários, dos auxiliares e nos meus, claro está. Do alto da minha inexperiência na altura, tive de me adaptar a uma situação para a qual nenhuma teoria ou professor me tinha preparado. O quadro, esqueçam, impossível de estabelecer numa unidade hospitalar. A neutralidade, tarefa hercúlea, tendo em conta aquilo que sabíamos. A figura de vinculação ou de referência à constância nos cuidados, difíceis de aplicar numa organização de um serviço somático. Um serviço de pediatria no inverno tem muito trabalho e a rotina faz com que seja impossível atendermos ao choro de todos. Mas para esta menina, o choro representava melhoras. Era a expressão de uma subjetividade. Era um choro de quem espera, ainda, ser acalmado, de quem não desistiu do outro. Dei por mim a entrar no quarto para a acalmar, várias vezes. No início, timidamente, não muito certa do meu papel, mas depois com mais confiança. Convenci-me que se não podia exercer o meu papel mais clássico em terapia mãe-bebê ou em acompanhamento da criança, talvez fosse eu que me devesse adaptar e fazer o melhor para proporcionar à Carla experiências de apaziguamento, de base segura, de uma certa previsibilidade neste mundo imprevisível da pediatria. O meu papel passava então por responder às tentativas dela de interação com o mundo, quer através do choro, quer através de qualquer tentativa de vocalização que ela poderia eventualmente ter. Falar da família também era o meu papel, da família que viria conhecê-la e do que se passaria a seguir, mostrar-lhe os brinquedos, felicitá-la pelos progressos que fazia em psicomotricidade ou simplesmente apaziguar uma necessidade de contacto. Era comum vê-la na sala onde se faziam as transmissões de turno, a dormir, nos braços da equipa, durante a hora de almoço ou no carrinho a passear pelo serviço enquanto limpava o quarto dela. Não podendo trabalhar com a mãe, entretanto seguida pelas equipas de proteção de menores, trabalhámos com a Carla, na esperança de que a mãe fizesse o seu caminho em paralelo. Como se diz muitas vezes em parentalidade, a criança não pode esperar que os pais estejam melhores
para ver atendidas as suas necessidades de amor e proteção, as suas necessidades básicas para a sua sobrevivência psíquica. Assim, fomos acompanhando a Carla, tentando dar sentido às suas experiências e colocando palavras na sua vivência emocional. Perante o não nascimento desta mãe, uma equipa nasceu. Não pretendo com isto dizer que é o mesmo, que era a melhor equipa do mundo, não era, que substituímos o papel da mãe, longe disso. Mas parece-me que o investimento afetivo e a relação que oferecemos a esta menina permitiu uma evolução mais favorável do que se nos estivéssemos todos contentados em fazer os nossos papéis mais clássicos. Embora eu tenha visto vários olhares de enfermeiras que estranharam pela primeira vez quando eu peguei esta menina ao colo, isto foi uma situação transitória e rapidamente todos nós percebemos que tínhamos que adaptar a nossa maneira de intervir e que o clássico, ir lá uma vez por dia ou uma vez por manhã, ver se a criança estava bem, não era de todo suficiente. A evolução da Carla foi mais positiva então do que esperado, não se confirmando as suspeitas de surdez, de cegueira, mas mesmo assim, quando teve alta, tinha ainda um atraso psicomotor, uma dificuldade grande de mobilidade de um dos membros superiores, uma assimetria de movimentos e um tratamento provavelmente para a vida para as convulsões. O prognóstico era ainda reservado, mas a equipa médica estava mais otimista do que na altura da admissão. Quando saiu da pediatria, ficou uma fotografia na sala das enfermeiras, que ainda estava quando eu me vi embora, um ano depois. Quando saiu da pediatria, então, ficou esta fotografia. Ela foi para uma família de acolhimento. Esta menina seria uma coisa provisória, mas não sabíamos o provisório quanto tempo duraria. Os pais podiam apenas acompanhá-la uma vez por semana, até a nova reavaliação, e sempre com a presença de uma terceira pessoa, assistente social ou psicólogo. Pensei neste momento como dar um pouco sentido àquilo que a equipa tinha vivido e sobretudo àquilo que a Carla tinha vivido, contar um pouco a história destes 5 meses. E fui falar com a equipa e pareceu-me que seria importante que antes da sua saída cada uma das pessoas que tinha cuidado dela de maneira mais próxima pudesse fazer um relato e que eu pudesse recolher este relato e falar disto à equipa que a ia receber no centro educativo e à família de acolhimento. Tive então o privilégio de recolher relatos de toda a equipa sobre os comportamentos da Carla, o que gostava, o que não gostava, sobre o sono, a que horas gostava de dormir, as cestas, como eram, quanto eram, o banho, como ela gostava de rir durante o banho, a comida e a psicomotricidade e transmitir tudo isto à equipa do centro educativo. Esta passagem de testemunho foi importante para a equipa se despedir e para darmos a conhecer a Carla à família de acolhimento e para que cada um exprimisse o conhecimento adquirido sobre a personalidade desta bebê, garantindo assim alguma continuidade nos cuidados físicos e emocionais a esta criança. Para concluir, penso ser importante destacar que o não nascimento desta mãe levou a consequências graves para a Carla, mas também para a equipa pluridisciplinar que a tomou a cargo. Uma situação limite que nos levou a reinventar os nossos papéis e que espero possa suscitar as vossas questões e reflexões clínicas. Obrigada. Duas perguntas também para a doutora. Então, gostava de formular uma questão em relação a um pormenor que foi referido, que é a possibilidade do choro dos bebés que sofrem deste síndrome ser o desencadeante da situação que provoca o síndrome. É uma questão muito problemática porque habitualmente costumamos pensar que o choro dos bebés evoluiu de acordo com a sua vantagem adaptativa, que é exatamente captar a proximidade dos cuidadores na medida em que o choro dos nossos bebés, dos bebés humanos, desperta nos cuidadores a vontade de cuidar, a vontade de proteger o bebê, etc. E, portanto, a pergunta é porque é que, nestes casos, o choro tem um impacto diferente. Lembrei-me que já foi estudado o choro de bebés
que resultam de certas maternidades de risco, como é, por exemplo, o caso dos bebés das mães toxicodependentes. Quando nascem, têm um choro diferente do habitual. A frequência fundamental é mais elevada, o choro, quando o bebê começa a chorar, o som é logo mais agudo, e, portanto, isto foi estudado do ponto de vista físico. O choro de alguns bebés que resultam de maternidades de risco é fisicamente diferente do choro habitual dos bebés humanos, e pensa-se que, nesses casos, de facto, é um desencadeante de reações negativas do ambiente social próximo por causa de ser diferente do habitual. De modo que fica aqui uma questão: será que estes síndromes ocorrem em famílias onde já houve, ainda antes da ocorrência do abanar da criança, antes da ocorrência daquilo que motiva o sintoma? Será que isto ocorre mais provavelmente em crianças que nasceram no decurso de uma gravidez de risco? É uma boa questão à qual não tenho necessariamente uma resposta fixa, mas gostava de dar alguns elementos de resposta. Em Paris faz-se muita prevenção, e esta história do síndrome do bebê abanado está presente nos boletins de saúde das crianças, com uma série de conselhos aos pais. Tem uma fotografia enorme de um urso a abanar uma criança, e eles dizem: nunca abana a sua criança por nada, e isto é um trabalho de prevenção que é muito feito. A ideia que eles transmitem, e que eu acho que é uma ideia interessante, é a ideia de que não há propriamente um protótipo de famílias nas quais isto acontece, e que qualquer adulto pode perder a calma num momento ou outro, com uma criança que sim, pode ter um choro mais agudo em determinadas circunstâncias. Sabemos bem que há crianças que têm choros mais agudos, mas pode simplesmente ser uma criança que está a chorar mais porque tem alguma dor, ou pode ser um pai ou uma mãe que tenha alguma fragilidade, ou que esteja em alguma situação mais difícil, e a ideia que eles fazem passar muito é que isto pode acontecer em qualquer família e um pouco com qualquer criança. Mas de facto seria interessante tentar perceber se há aqui diferentes tonalidades de choro. No caso particular da Carla, o que me pareceu existir, embora nada tivesse sido dito, a mãe nunca tivesse admitido nada, nem o pai, em relação àquilo que se tinha passado, a história soube-se por portas travessas. Era uma mãe com muitas fragilidades, e havia um conflito conjugal muito importante. Uma mãe que era incapaz de dormir, que tinha os dois pequenos, que não era capaz de cuidar nem de um quanto mais dos dois, e a ideia com que eu fiquei foi que talvez isto tivesse sido um acumular de pequenas coisas que tivessem colocado esta mãe mais a risco. Provavelmente esta mãe tinha passado nas malhas da rede desta prevenção, e do simples gesto de pousar o bebê no berço e de se ir embora foi um gesto que ela não foi provavelmente capaz de fazer. Não sei se responde mais ou menos. Uma pergunta? Estou, sim, senhor. Bom, eu queria, de uma maneira geral, felicitar esta mesa e cumprimentar os colegas, inclusive o Dr. Rui Godinho, que já foi embora, que tiveram a arte de pôr em evidência a importância da prevenção primária e as consequências que advêm quando a prevenção primária não existe. Eu aqui queria lembrar duas coisas, porque, como já cá ando há uns anos, tenho memória e, por enquanto, ela está intacta. Eu conheci o Dr. João dos Santos em 1977, em Paris, num congresso internacional sobre psicanálise e psicologia da criança. E, nessa altura, João dos Santos e nós, conheceram-me lá enquanto português, deram-me os parabéns, porque Portugal tinha, nessa altura, uma atenção particular em relação à saúde mental. Coisa que eu até próprio desconhecia, porque já estava há quase 10 anos em Paris. Quando regressei a Portugal, fiquei muito contente de constatar o que se fazia no nosso país em matéria de acompanhamento, saúde mental e prevenção. Eis não quando, em 1990 ou mais ou menos, aparece por acaso não era era uma Ministra da Saúde, muitíssimo mais preocupada com as questões económicas do que com a prevenção e com a saúde em geral. E, portanto, os centros de saúde mental infantis que existiam, tudo o que se fazia em termos de prevenção, desapareceu e
a prevenção primária foi pura e simplesmente entregue aos hospitais gerais que nem sequer estavam motivados para fazer semelhante trabalho. E, portanto, recuamos. E há aspectos dos quais eu, enquanto português, digo: há coisas em que Portugal devia ter vergonha de ter feito o que fez e de não fazer aquilo que sabe e tem conhecimentos para poder fazer. Porque os conhecimentos universitários, os conhecimentos científicos, a investigação é pública. Ela chega à Assembleia da República. Porque é que nada se faz? E nisto eu quero só, para terminar, dizer uma coisa. Há uma marginal lindíssima que vai de Lisboa a Cascais. Essa marginal tem hoje uns separadores centrais, mas não tinha aqui há uns anos atrás. Foi necessário que tivesse morrido num acidente frontal o general Firmino Miguel para que as autoridades locais tivessem posto um separador central. A minha pergunta é: o que é que espera alguns dos governantes ou o Estado português para que haja um dia qualquer coisa de catastrófico e que eles acordem de uma vez por sempre e pensem que a saúde mental é a mãe de todas as saúdes e que a prevenção é fundamental a todos os níveis na nossa sociedade? Era só isto que eu vos queria dizer e ao mesmo tempo é um desabafo, mas desculpem, não tenho idade para mentir e sou um homem sincero, tenho que dizer isto. Muito obrigado pela vossa escuta. Então, chegamos ao fim desta sessão. Eu renovo o meu profundo agradecimento e o prazer que eu tive de estar aqui, e o enriquecimento que isso determinou para mim. E dizer só isto, dizendo que, na minha perspectiva, que é naturalmente subjetiva, nós todos somos subjetivos. O que temos a fazer, sobretudo os juízes, o esforço para sermos o mais objetivos possível. E por isso temos de ter consciência da nossa subjetividade. Mas, é subjetivo, eu creio que o nosso sistema, tal como está concebido, comporta realmente o nascimento da mãe, o nascimento do pai e o nascimento de uma nova cultura relativamente agora aos direitos humanos, que hoje são consagrados. Esta aquisição, digamos, universal, esta aquisição civilizacional mais cultural, de reconhecer a criança como um outro, um sujeito de direitos como o outro, é fundamental, e o sistema, o vosso auxílio da investigação, tem valores, que são os direitos, no sentido dinâmico, não estático, tem princípios, dos quais tem imensas virtualidades do interesse superior da criança. Os outros, não vou agora aqui amassá-los com isso melhor que ele, tem princípios, tem realmente uma missão clara, que responsabiliza todos, para levar ao concreto da vida de cada criança, de cada pessoa, os direitos humanos que reconhecemos, e tem uma visão. E a visão é essa, a visão é aquilo que vos move, é a utopia, não no sentido do impossível, não no sentido do que ainda se não vê, mas que é viável, mas que tem de ser concretizado o mais depressa possível, na medida em que, como foi aqui, como consta do sentido destas excelentes intervenções, o tempo é uma urgência para as crianças. Portanto, parabéns pelo vosso trabalho, parabéns por este encontro e muito obrigado por me terem dado este prazer dessa conversa.